cumprimentar todos os que nos estão a ver, acima de tudo desejar também um bom ano e que este ano seja um ano em que concretize tudo aquilo que desejem, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal. Eu já estava um pouco preocupado com as notícias que vêm vindo e um conjunto de notícias que já vêm sendo saídas relativamente à política de habitação social desenvolvida pelo município de Loures e pela gestão CDU aqui no município. A minha preocupação tem que ver particularmente com a ausência de estratégia autárquica do ponto de vista da política de ação de habitação social aqui neste concelho. O Concelho de Loures é um concelho que tem um parque habitacional municipal enorme, grande, e às perguntas que a Assembleia Municipal, como órgão que lhe compete do ponto de vista legal, a fiscalização da atuação da Câmara, temos visto respostas quer do Presidente da Câmara, quer dos vereadores que tentam passar uma imagem que estão ali para responder a tudo e mais alguma coisa, mas quando as perguntas são no sentido contrário àquilo que eles pretendem, nem sequer resposta dão às perguntas que aqui foram colocadas. E ontem aconteceu isso, infelizmente, e eu, enquanto Presidente do PS, não posso deixar aqui de colocar esta nota como negativa, o facto de, já por diversas vezes, os deputados municipais de Loures perguntarem à Câmara onde é que está essa estratégia em termos de política de habitação municipal. A resposta é sempre a mesma: está a ser elaborada. Está a ser elaborada. Pergunta-se para quando é que essa elaboração termina, não dão resposta coisíssima nenhuma. Pergunta-se ontem quando é o ponto de situação sobre a habitação jovem aqui no Concelho de Loures. A ausência completa de qualquer tipo de política. Não há uma única vírgula, uma única palavra no Orçamento Municipal para 2020 relativamente à habitação jovem, revelador, de facto, de uma ausência completa da visão que se pretende de uma problemática importante e que, infelizmente, nos estamos a atrasar relativamente a outros concelhos da área metropolitana de Lisboa que estão a dar passos largos, estão a avançar significativamente, utilizando, inclusive, as ferramentas que o Governo nos coloca à disposição por via do Orçamento de Estado e de outros decretos-leis que foram vindo a sair, que apoiam os municípios no sentido de enverdarem por uma política de habitação jovem. E aqui no Concelho de Loures não se vê uma única vírgula relativamente à habitação jovem aqui no nosso concelho. E a pergunta que ontem foi feita na Assembleia Municipal sobre que visão é que existe, que política é que existe para a habitação jovem aqui no nosso concelho, o Presidente da Câmara, por isso simplesmente, optou por não responder, por duas vezes optou por não responder. Isto revela, de facto, a desmistificação daquilo que estamos aqui para responder a tudo. Nem sequer uma resposta deu, ou vamos pensar, ou na próxima Assembleia trarei. Não. Por isso simplesmente ignorou completamente a pergunta que um deputado municipal, por acaso foi do PS, lhe fez relativamente à habitação jovem. O que não deixa de revelar, na minha opinião, com tristeza, essa ausência de visão, de política, relativamente à questão da habitação jovem aqui no nosso concelho. E a habitação social, a preocupação que também assiste é esta. Temos tido por diversas vezes a pergunta, uma coisa importante, que é: qual é o montante da dívida da habitação social no nosso concelho? Como disse ainda há pouco, a Câmara Municipal de Loures tem um conjunto de parque habitacional no nosso concelho de grande monta. Do ponto de vista até da área metropolitana de Lisboa, é dos municípios que maior, parque habitacional municipal possui. É uma pergunta lógica que tem vindo a ser feita pela Assembleia Municipal: qual o montante da dívida atual, ou seja, as pessoas que estão a viver nessas casas de habitação municipal e que não pagam renda, e quantas ações é que estão a ser, desenvolvidas no sentido de repor a legalidade dessa questão, porque vamos lá ver, ninguém aqui está contra a questão social habitacional de todos. Acho que todos devíamos ter direito a um teto, todos devíamos ter direito a uma habitação, mas há regras que são criadas, a lei existe, as rendas são baixas e têm que ser pagas, porque todos nós também temos que pagar as nossas, e não está aqui a questão de facto, até a pergunta até foi feita por um deputado municipal, que às vezes faz algumas questões que roçam um bocadinho o populismo nisto. Então lhe reconheço que não há aqui populismo nenhum. É simples, é perguntar, e perguntou aí bem,
quanto é a dívida da habitação social no nosso Conselho e quantas ações é que estão a ser desenvolvidas, desenroladas, no sentido de repor a realidade. Quem não paga, ou tem que repor a casa para a Câmara, para que a Câmara encontre alguém, e com certeza que existe, muitas infelizmente, que estão disponíveis para pagar a sua renda e que não têm habitação, infelizmente, e que não têm teto. É essa pergunta, ainda hoje aguardamos resposta relativamente a essa matéria. E depois é a política de atribuição de casas que este município tem vindo a fazer ao longo principalmente destes 2 anos, aqui no município de Louros. Há dúvidas relativamente a isso. Têm sido notícias na comunicação social relativamente à forma e aos critérios com que a Câmara Municipal hoje está a atribuir casas no nosso Conselho. A dúvida existe. Eu, particularmente, posso aqui dizer que o PS vai estar muito atento relativamente a esta matéria. Sei que a Assembleia Municipal já demonstrou que não vai deixar este assunto de leve, vai, de facto, fazer aquilo que lhe compete, que é fiscalizar, e nesta matéria, infelizmente, tenho muito receio que coisas negativas possam vir ao de cima. E digo isto de forma triste porque não é esta imagem que eu pretendia para o meu Conselho, para o Conselho de Louros. Mas vamos estar cá para ver, mas eu tenho muitas dúvidas que assim não seja. A forma como o município de Louros tem entregue casas às pessoas e não está aqui a legitimidade dessas pessoas terem direito a essa casa. E ontem tivemos aqui na Assembleia Municipal a visita de um conjunto de moradores da Quinta da Vitória, que fizeram bem vir à Assembleia Municipal colocar as suas questões, elas são todos bem-vindos, esta é a Casa da Democracia e é assim também que ser, e vieram ontem colocar uma questão que é pertinente, de forma mais efusiva, sim, mas tem que se compreender, porque foi a retirada ou o despejo por parte da Câmara de um morador daquele bairro da Quinta da Vitória. A Câmara respondeu por parte do Presidente da Câmara a dizer que a regra é esta, a lei é esta, não tinha direito àquela habitação, e depois veio o vereador Gonçalo Caroço dizer, bom, isto se acalmar a gente consegue resolver aqui a questão e podemos falar. Aqui não está em causa a legitimidade da pessoa ter ou não ter a sua casa, e ontem não quer retirar nenhuma legitimidade ao morador da Quinta da Vitória que veio colocar a sua questão. O que eu estou mais uma vez aqui a colocar é, lá está, o critério da atribuição das casas aqui na Câmara Municipal de Louros. E o que se fez ontem, e houve um deputado municipal nas casas do PPM, disse-o bem, que é revelador de uma coisa. Então já se percebeu que um dos critérios para a Câmara atribuir as casas às pessoas é consoante o volume e a quantidade de pessoas que trazem uma Assembleia Municipal e, digamos, as reclamações que têm vindo e vêm aqui a público. Esse não deve ser o modus operandi, nem deve ser a forma como uma Câmara Municipal deve olhar para a habitação social da Câmara e para a habitação municipal aqui no Concelho de Louros. Não deve ser esta. E ontem sinceramente, até como Presidente da Assembleia Municipal, como disse ontem, me compete a mim coordenar os trabalhos da Assembleia Municipal e zelar para que tudo corra dentro da legalidade, dentro da normalidade, e temo, até nessas funções, que a partir de ontem a Câmara Municipal de Louros criou uma exceção, abriu uma porta que muito dificilmente alguém vai conseguir fechar. A não ser, lá está, uma questão legal, da ausência de critérios, e de facto ontem não posso deixar de dizer isto aqui, dizer que não estou a colocar em causa qualquer tipo de legitimidade da pessoa em causa a ter direito à sua casa, não estou a dar razão a ninguém relativamente se de facto devia ou não devia lá estar. O que estou aqui a colocar em causa é a forma como a Câmara Municipal hoje atuou, neste caso em concreto, que abre uma porta que não sei quem é que vai conseguir fechar, e estou de facto muito preocupado relativamente a esta forma de atuação por parte da Câmara Municipal de Louros.